O torcedor do Galo, Simões, até com os garotos, né? Não dá pra pegar pesado com os garotos, mas tem alguns jogadores aí que desde o ano passado já vem incomodando o torcedor do Galo, né? A turma tá na bronca e eu queria que você falasse sobre alguns deles aí. O Alonso, que é um jogador experiente, capitão do time, mas torcedor na bronca que ele não consegue jogar, né? O que a gente espera do Alonso. O Natanael é outro, né? Que também tá tendo chance nesse início de ano aí, mas... são jogadores que a turma tá na bronca, Simões, que já tiveram muita chance e não estão conseguindo responder, né? Cláudio, e são jogadores assim, né? Se a gente for pensar, a questão, pessoal, o Vitor Hugo, eu acho que o Vitor Hugo foi bem, tá? O Alonso, a impressão que me passa é de que ele tem muita confiança do Sampaoli, né? Ele veio pro Atlético, inclusive, por indicação do Sampaoli, né, em 2020. Ele não conseguiu repetir o nível dele de 2020, 2021. Já é a terceira passagem dele pelo Atlético, mas tem a confiança do treinador, né? Mas eu acredito que o Vitor Hugo, por exemplo, que é o outro zagueiro canhoto que o Atlético tem, hoje está à frente do Alonso, viu, Cláudio? E aí fica aquela dúvida, né, Simões? O Galo manteve a sua defesa, né? Porque o Vitor Hugo era uma dúvida, mas o Galo conseguiu a liberação lá junto ao Bahia, ele assinou o contrato agora em definitivo com o Galo, manteve a defesa e ela não é prioridade, né? Pelo menos a diretoria fala que só se aparecer alguma oportunidade de mercado para defesa. Mas a defesa do Galo não parece passar aquela confiança toda, Simões. Agora tem um aspecto. Porque, né? O Lianco, que é o melhor zagueiro, ainda tá fora, né? O Lianco tá fora, né? Vamos ver aí como é que vai ser essa situação, o início de temporada do Tressoldi, né? Quando ele começar a jogar. Sim. Porque o Diogo destacou, isso aí é verdade, né? O jogador, quando chega, às vezes é muito complicado, né? Já pegar a temporada andando, tá num ritmo diferente. Eu acho que o outro jogador que pode vir a ter uma boa minutagem com o Sampaoli é o Ivan Roman, né? O Ivan Roman foi até muito utilizado pelo Sampaoli, né? O Cuca praticamente não usou o chileno, né? Pegou meio que uma birra dele ali, não sei se é porque ele foi indicado pelo Siga, teve um lance lá em Mirassol também, que não foi só ele, mas o Galo tomou o empate do Mirassol e parece que o Cuca tomou um pouco de birra do chileno. O Ivan Roman, né, Simões, poderia muita gente questionar por que ele não tá jogando nesse início aí. Ele fez uma cirurgia na mão, né? Durante as férias, pode ser uma das justificativas, porque é um jogador também jovem que poderia estar nesse time que vem jogando no início do Mineiro, né? Exato, e que não teve muita minutagem ano passado, né? Exato. Até que com o Sampaoli teve um pouco, mas assim, não foi, né? Então, quer dizer, com certeza, jovem também, né? Isso, jovem também. Anos. E seria uma opção importante, né? Seria uma opção muito importante, porque o Atlético tá aí com o garoto Vitão, né? Que é o único, que é o destro, né? E o Vitor Hugo e o Júnior Alonso. Mas com certeza é uma questão física essa do Ivan Roman. Agora, a expectativa que a gente tem, né? Assim, o Atlético tem ótimos jogadores de meio de campo, né, Cláudio? O Sampaoli saber dosar e utilizar essa turma, né? O Maicon é muito bom de bola. Sim. O Alexander é muito bom de bola. O Gustavo Scarpa é muito bom de bola. O Bernard viveu um momento de crescimento muito interessante com o Sampaoli e jogando ali como um ponta de lança, né? O torcedor do Galo estava acostumado com o Bernard aberto do lado, o Bernard jogando mais centralizado. Eu acho até que o Igor Gomes viveu um momento de crescimento com o Sampaoli, o Cláudio, e talvez até meio que num papel de segundo volante, sabe? Assim, não era de primeiro. Então, quer dizer, vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que a partir de domingo a gente comece a ter a inserção desses jogadores que formam esse terceiro grupo aí da comissão técnica do Galo nessa partida contra o Tombense, até porque o Galo tá precisando, né? Precisa vencer, precisa ganhar a primeira na temporada logo para poder não passar o aperto do ano passado. O Sampaoli não esteve em Montes Claros, tá em Belo Horizonte nesse outro grupo de atletas para a preparação aí do Campeonato Brasileiro. E agora, com esta fala aí do Diogo Alves, eles explicam um pouco melhor, né? A divisão, Simões, desses grupos.
não é que jogador é titular, que é reserva. Tem alguns aí que são considerados titulares, né? O Alonso sempre foi titular com ele, o Rony foi titular boa parte do ano passado, o Alan Franco, mas são jogadores realmente, eu concordo com o Diogo, que tem questão física... quase sempre jogam, né, Simões? E não precisariam de uma pré-temporada tão extensa como outros que ficaram em BH. Cláudio, a coisa ficou bem clara realmente, né? Então, os reforços ficaram aqui, né? Quem teve uma minutagem menor no ano passado tá participando desse grupo aí. E os jogadores que a gente pode chamar daqueles que estão em todas, né? E realmente, né? É o Alan Franco, é o Júnior Alonso, Rony. O Rony, o próprio Coelho, né? Assim, ele teve a lesão, né? Exato. Mas tirando a lesão, o Coelho fisicamente é um jogador privilegiado, né? O Coelho fisicamente é um jogador privilegiado, que não tem muita dificuldade nesse aspecto, né? Eu só achei engraçada a história lá dos velhos, né? Pô, não precisava, né? Os velhos, eu acho que eles citam ali, Dudu, Bernard, né? Hulk, né? Dudu, Bernard. O Scarpa já não é um jogador tão... na mão o Scarpa é mais novo, mas eu novo, acho que eles estão preparando, né? Melhor um pouco o Scarpa. Ele citou o Juan, zagueiro que mas ano passado chegou. O Juan Tressor de aquela história de não ter, né? Fica trocando de clube, fica trocando de liga e acaba que não consegue ter uma pré-temporada, né? E isso é importante para ele, né? É um jogador que começou muito bem, né? Deixou uma ótima impressão no início no Atlético, depois sofreu uma queda, mas o que é natural, né? Nesse processo de adaptação. E nesse grupo também tem o Alexander, né, Simões? Que chegou no meio da temporada e que com certeza merece uma atenção física para render o que todo mundo espera do Alexander, né? Exato, até porque no ano passado ele teve 2 problemas médicos, não teve, o Alexander? Teve, ele chegou, teve problemas físicos, né? Não conseguiu fazer pré-temporada, então esse ano eles estão dando essa oportunidade para o Alexander, que creio que vai ser um jogador importante aí nesse elenco do São Paulo em 2026. Exato, agora depois desses 2 empates, viu, Cláudio? Eu imagino que nesse jogo de domingo contra o Tombense, né? Tombense já tá tomando 2-0 do Cruzeiro. Tomou mais um gol, né? Foi o gol do Japa ali do Cruzeiro. Japa. 28 minutos do primeiro tempo. Eu acredito que para esse jogo contra o Tombense começa a acontecer a entrada de alguns desses jogadores, desse terceiro grupo aí, né? Que ficou aqui na cidade do Galo com São Paulo, que nem foi a Montes Claros, né? Até pela necessidade, né, o Cláudio? O Galo precisa reagir no Campeonato Mineiro. Já teve a amostragem do ano passado, que eu sei deixando para as últimas rodadas, é muito ruim, ainda mais porque as últimas rodadas dessa fase classificatória, a gente não pode esquecer, serão disputadas paralelamente ao Campeonato Brasileiro, né? O Galo joga o clássico contra o Cruzeiro na 5ª rodada, dia 25 de janeiro, né? E dia 28 de janeiro já estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Então o ideal é que o Atlético consiga dar uma arrancada aí nessas próximas 3 rodadas para não depender nas últimas de força máxima aí para poder garantir classificação às semifinais da competição, porque assim, não é a prioridade de ninguém, né, Cláudio? Mas eu acredito que o hepta faz parte dos planos e do sonho do Atlético, sim, porque seria uma conquista histórica, né? Ninguém nunca foi hepta campeão mineiro na era do profissionalismo, e ela começou em 1933. Então, quer dizer, é um tempo considerável, quase um século aí, né? E seria uma marca histórica para o Atlético no Campeonato Mineiro. E o Galo tá tentando, né, Simões, o 20ª final seguida. Vai participando sempre desde 2007 da decisão do Campeonato Mineiro, né? Isso. Então também pode ser uma marca expressiva aí, chegar na 20ª final seguida e conquistar o heptacampeonato. Lógico que ganhar o Campeonato Mineiro não é sinônimo de muita coisa, tanto que o ano passado o Galo ganhou o Campeonato Mineiro, os 2 últimos aí, né? E acabou o ano com a torcida brava com o time, né, Simões? Mas de qualquer forma é um título e não quer deixar o rival ganhar, né? Os rivais ganharem. Exato, o Cláudio, é isso. A última vez que o Galo ficou de fora da final do Campeonato Mineiro foi em 2006, né? Foi uma final Cruzeiro e Ipatinga, e o Cruzeiro foi campeão lá no Ipatingão. A partir de 2007, quando o Galo recupera o Campeonato Mineiro, aliás, é interessante que é o primeiro título mineiro do Atlético no século. Porque, olha, 2001 ele perde a final pro América, né?
2002, Atlético, América e Cruzeiro e mais uma Moré, eles não jogaram o Campeonato Mineiro e foi vencido pela Caldense. 2003 e 2004 o Cruzeiro é campeão, 2005 o Ipatinga é campeão e 2006 o Cruzeiro. E aí o Atlético começa em 2007 e desde então está em todas as finais de Campeonato Mineiro e acumula esse hexacampeonato aí, que é a maior sequência, né, juntamente com aquela outra que o próprio Atlético teve de 78 a 83, isso no profissionalismo. No amadorismo, o América foi deca de 16 a 25, mas de 33 para cá são as duas maiores sequências, e eu acho que isso é uma pimenta nesse Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro, que tem o maior investimento, que tem o time de mais qualidade, tentando impedir que o Atlético seja hepta, e o Galo buscando essa conquista histórica. Exatamente. Esse ano tem um detalhe, né? É final única. Se o Cruzeiro é o favorito, né, Simões? Uma final única, você acaba tendo... Quem não é o favorito tem mais chance, né? De que em 2 jogos, por exemplo, né? Isso, exatamente. E pode ser nos pênaltis, né? E quer dizer, exato, a gente viu não agora. Tem nem vantagem, né? A gente viu em Assunção, né? O que aconteceu no Atlético e Lanús, com a diferença técnica absurda, né? Não dá nem para comparar a diferença técnica de um clássico Cruzeiro e Atlético, os dois com o time completo, pro que era o Atlético e o Lanús. E o Lanús foi lá e segurou, levou pros pênaltis e ganhou nos pênaltis, né, Cláudio? Então, a final única, tudo pode acontecer. Vamos lá com o Diogo Alves, o auxiliar técnico do Galo, falando aqui em entrevista coletiva. Vamos acompanhar a resposta. A gente esperava um jogo difícil, sim. Primeiramente, porque depois de 15 anos uma equipe do norte do estado não competia nesse nível, então claramente gera uma ilusão, uma emoção, gera uma histeria maior do que o normal, isso é válido. Depois a gente tem que falar da condição do gramado, que ela não é adequada, mas que isso em nenhum momento é desculpa para o rendimento positivo ou negativo de qualquer equipe. Mas eu acredito que a gente, de certa forma, foi se ajustando, foi se adaptando às demandas que o jogo dava e fez aquilo que era possível dentro daquilo que a gente podia fazer para hoje. Eu acredito que, de forma global, a atuação ela não é super positiva, isso está claro, mas eu acredito que a gente tem que também ter algum tipo de mérito em um adversário que realmente trouxe um pouquinho mais de dificuldade que a gente esperava. O que entra de ideia sua e o que é a ideia do Sampaoli nesse movimento, nessa vinda sua para cá, Diogo? Não, o movimento Sampaoli é de que a gente precisa preparar 3 grupos para uma temporada muito longa, muito desgastante, e que a gente não pode realmente minimizar esse efeito desse calendário tão extenuante. Então, basicamente, o Sampaoli precisava dar um pouquinho mais de atenção para esse grupo que ficou lá, porque todos esses 2 grupos que vieram para cá recebem a atenção diária do Sampaoli. Enfim, acredito que a gente não minimiza, não menospreza o torneio, não menospreza o adversário. Ao contrário, a gente segue uma linha de que ela não foi alterada desde o começo da nossa temporada no dia 2, e a gente vai se respeitando, independente dos resultados que o Atlético venha a ter na competição. Esse já é o 2º jogo ali utilizando os jogadores da base. Qual que é a avaliação técnica que vocês já estão fazendo e analisando com esses jogadores em campo? Utilizando. Eu acredito que, assim, o mais gostoso desse período de preparação pro grupo técnico nosso, do Sampaoli, é que a gente possa conviver com aqueles que são os melhores jogadores da base na nossa avaliação desde o momento que a gente chegou no Atlético. Eu acredito que eles respondem à altura. O Siga tinha me passado um dado que me chamava muita atenção. Alguns jogadores como o Cauã, como o Vitor Fernandes, como o próprio Índio e Zep, não completaram ainda 7 jogos como profissional. O Gabriel Delfim hoje fez seu 7º. Então, claramente, é muito difícil para eles. A gente está colocando eles num nível de exigência muito alto. E não exigência somente pelo adversário ou pelo confronto. O nível de exigência pela pressão externa que a gente todo dia percebe nas redes e todo dia percebe do nosso próprio torcedor. É óbvio que a gente exige, que a gente quer que os nossos jogadores sejam pressionados, mas a gente precisa ter um pouquinho de compreensão. E justamente por isso, talvez a nossa escolha de colocar alguns jogadores um pouquinho mais experientes, que tem um pouquinho mais de jogos, caso do Júnior que tem 400, ou o Natanel que tem 300, já ainda muito jovem, para que a gente possa dar suporte a esses meninos. Não é fácil para eles, ainda que eles sejam muito talentosos, e não tenham dúvidas de que o grupo técnico do Sampaoli vai dar atenção adequada, com todo o carinho que eles merecem. Qual que é a importância do Rony receber esse carinho aqui, Diogo? Importância do Rony receber esse carinho, marcar o gol? O Rony deveria receber carinho quase sempre, porque o Rony é um atleta extremamente profissional ao longo da sua carreira. A gente não está falando de Clube Atlético Mineiro, a gente está falando de Palmeiras, a gente está falando de Japão, de Atlético Paranaense,
Enfim, eu acho que é um jogador que merece muito respeito do torcedor, porque ele entrega exatamente a paixão e o amor pelo futebol, pela instituição, pelo clube que o torcedor sempre tem na arquibancada. Então, fico contente que a torcida do interior o valorize e espero que a partir de hoje a gente tenha uma maior aceitação, um maior carinho para esse menino, que esse menino é fora da curva. Menino, qual que é a avaliação que você faz dele, Montes Clarence? A gente fica contente, o Cauã é da cidade, o Cauã estava super emocionado por estar provavelmente próximo dos seus amigos, seus familiares. O Cauã entrou no momento que o jogo se desenhava para um abafo, para uma situação de bolas muito próximas à área, ele quase toca na primeira, se eu não estou equivocado. Obviamente depois a expulsão condiciona, ele passa a ter uma atuação muito mais defensiva, quase que sem função, mas a gente fica muito feliz, é um menino que a gente segue apostando e segue trabalhando dia a dia. Curto tempo de preparação também curta. Sem dúvida, todas as equipes do país estão sofrendo com isso. A gente vê outros estaduais aí, o próprio Mirassol, hoje acho que foi derrotado, até então vinha sendo derrotado. O Cruzeiro na primeira rodada teve dificuldade, enfim, o torneio de preparação é curto. Os times do interior, acredito que assim como São Paulo, que é o meu estado de nascimento, também se preparam desde os meses de novembro, dezembro, e claramente a demanda vai ficando sempre muito dificultada. Sobre o jogo, né? A equipe, ela veio numa conformação um pouco diferente, principalmente na parte defensiva, com 3 jogadores especialistas ali atrás. Depois você fez uma opção por atrasar um pouco o Natanael, ainda com 2 zagueiros, mas ainda a gente perdeu um pouquinho no meio de campo, ainda que não está conseguindo fazer a transição. Como é que você enxerga o caminho para chegar nessa montagem legal, para o último passe, o terceiro terço de campo, ele ser bem construído nessa caminhada do Atlético? Concordo com você em relação a esse, abre aspas, vazio no meio de campo, que muitas vezes a gente acabou se confrontando. Eu acredito, sempre falo, as respostas não podem ser simples. Isso a gente tem um treinador aqui no Brasil, que é o Fernando Diniz, que fala isso constantemente. Não é porque a gente usou 3 defensores que a gente carece de mais criação. Isso eu acho que é uma discussão que ela é muito rasa, pouco aprofundada. Eu acredito sim que a gente vem trabalhando para otimizar essas relações ofensivas. O jogo do São Paulo é um jogo que demanda absolutamente muita situação de ataque, mas obviamente nós estamos falando de 10 dias de preparação. Nesses 10 dias a gente teve 2 jogos, claramente não é no time nem com a fluidez que a gente imagina, e não aconteceria em qualquer equipe do mundo com esse pouco tempo de preparação. A gente vai trabalhando e não tenho dúvidas que a gente vai encontrar esse caminho que vocês também estão buscando. Obrigado. Valeu. Surpreendeu bastante a escalação do São Paulo no primeiro jogo. Muita gente esperava uma equipe alternativa. Vem uma equipe alternativa, é verdade, mas com alguns nomes importantes, jogadores que foram titulares em boa parte da temporada passada. Hoje a mesma coisa, né? Uma equipe praticamente repetida em relação à estreia. 2 em 1. Como é que tá a questão física nesse planejamento? A gente viu o Alan Franco mancando no primeiro jogo, hoje jogou, o Franco saindo mancando. E para além desse planejamento, o resultado pesa na definição da equipe na próxima semana? Não, eu acredito que a nossa preparação ela foi construída lá em dezembro, quando a gente conseguiu preparar esses 3 grupos de trabalho. Para que vocês entendam e fique claro, quando a gente elaborou esses 3 grupos de trabalho, a gente visava principalmente ofertar minutos, oportunidades, situações de jogadores que a gente acreditava que tinham tido menos minutos conosco no ano passado. Foram os casos de Renier, de Gabriel Menino até então, que estava aqui conosco, enfim. Outros jogadores que estão inseridos nesse grupo não estão vinculados à titularidade ou suplência, que são os casos de Alonso, de Alan Franco. A gente acredita, Rony, a gente acredita que esses jogadores eles não precisam tampouco de uma preparação muito extensa, porque eles estão acostumados a jogar 60, 70 jogos na temporada. Aquele grupo que ficou lá, que muitas vezes a gente imagina que seja um grupo especial, titular, isso é uma mentira. Esse grupo tá lá porque de fato tem jogadores mais velhos, jogadores que talvez nunca tiveram um tempo de preparação grande, como são os casos do Juan, por exemplo, defensor, que chegou já no final da temporada, e que a gente acreditava que precisavam demandar uma preparação mais extensa, visando logicamente todo o caminho da temporada. Então, eu acredito que o Atlético foi muito bem representado nesses 2 jogos. Acredito que se o Jorge escolher e selecioná-los para seguir representando, o Atlético vai ser bem representado, como sempre foi. Eu não gosto de discriminar garotos jovens ou jogadores mais experientes. Eu acho que não é assim que o futebol funciona. Eu acredito que a gente vai, pouco a pouco, tentando encontrar os tempos de preparação de cada um, os tempos de respostas físicas, principalmente, ou de tempo de jogo de cada um. E pouco a pouco, obviamente, o São Paulo vai insertando esses novos jogadores, porque a gente tem daqui a poucos dias uma estreia no Campeonato Nacional, que sempre é muito complicado.